O filho paralítico do milionário foi ignorado por todos por muitos anos, até o dia em que o pai o viu dançando, ou melhor, tentando dançar, ao lado da filha da faxineira. O que ele testemunhou não apenas quebrou seu coração endurecido, mas mudou sua vida para sempre. Marina parou diante do imponente portão, a caixa de ferramentas de limpeza verde escura pesando em sua mão. A mansão de Ricardo Medeiros erguia-se à sua frente como um castelo de conto de fadas. Janelas altas refletindo a luz da manhã, escadas de pedra levando a portas de carvalho e jardins tão perfeitamente aparados que pareciam quase artificiais. 3 anos. Esse era o tempo que havia passado desde a primeira vez que cruzara aqueles umbrais como diarista. 3 anos de visitas diárias, durante os quais ela conheceu cada canto da casa, dos pisos de mármore do hall à madeira escura da biblioteca no andar de cima. Ela sabia onde cada morador estava a cada hora do dia. Conhecia seus hábitos, seus silêncios, especialmente aquele silêncio. "Mamãe, podemos entrar?" Ana Clara puxou sua manga, sua impaciência de 6 anos vibrando em ondas de energia. "Quero ver aqueles quartos enormes." Marina olhou para a filha com uma mistura de orgulho e preocupação. Hoje, excepcionalmente, ela precisou levar Ana Clara para o trabalho. A creche estava fechada devido a uma pane e sua única vizinha, Dona Fátima, tinha viajado para a filha por alguns dias. O senhor Ricardo concordou com relutância por telefone, sua voz soando rígida, oficial. "Lembre-se do que eu te disse." Marina sussurrou, ajoelhando-se diante da filha e ajeitando seu vestido azul claro. "Não toque em nada, não faça barulho. Este não é um lugar para brincar." "Mas por quê?" "Ana." Clara inclinou a cabeça, seus cachos escuros caindo sobre o ombro. "É uma casa, certo? E em casas vivem pessoas. Como explicar isso a uma criança de 6 anos? Que aquela casa era mais um museu do que um lar. Que seu dono, apesar de ter apenas 42 anos, se movia por ela como um fantasma, evitando qualquer som, qualquer interação desnecessária? Que seu filho... Porque é melhor assim, Marina disse por fim, para todos. Eliane Prado, a governanta da casa, abriu a porta para elas. Seu tailleur cinza estava impecável, o cabelo preso em um coque apertado e o olhar avaliador. "Bom dia, senhora Marina", disse ela sem desviar o olhar de Ana Clara. "Esta é sua filha?" "Sim. Peço 1000 desculpas pelo incômodo. Só por hoje. O senhor Medeiros está em seu escritório. Tem ligações importantes até o meio-dia. Por favor, certifique-se de que..." Ela fez uma pausa, olhando significativamente para Ana Clara. "De que nada perturbe o trabalho dele." Marina assentiu, sentindo a familiar tensão no estômago. Nesses 3 anos, ela aprendeu a ler as sutilezas da governanta. Eliane não dizia isso diretamente, mas sua postura comunicava claramente. Aquele lugar tinha suas regras, sua hierarquia. Crianças simplesmente não se encaixavam ali. "Mamãe, onde está aquele menino?" perguntou Ana Clara, assim que se encontraram sozinhas no grande hall. "Que menino?" "Aquele que você me contou, o filho do dono da casa." Marina sentiu uma pontada no coração. Ela havia contado à filha sobre Miguel? Quando? Apenas 1 ou 2 vezes e de forma muito vaga. Mencionou que na casa também morava um menino de 5 anos, que era quieto e comportado. Não falou sobre a cadeira de rodas, sobre o quão raramente ela o via fora das janelas do escritório no andar de cima, sobre a tristeza que parecia preencher cada canto daquela casa quando ela pensava no pequeno Miguel. "Ele provavelmente ainda está dormindo ou estudando", ela murmurou, abrindo o armário de produtos de limpeza. "Posso brincar com ele?" "Não, meu amor. Eu já te disse, temos trabalho a fazer aqui." Mas Ana Clara, com aquela intuição infantil que consegue perceber mais do que os adultos esperam,
já estava olhando a casa com curiosidade. Seus olhos brilhavam ao ver a ampla escadaria que levava ao andar. De cima, o enorme lustre pendurado sobre suas cabeças, os quadros em molduras douradas. É como um palácio, ela sussurrou com admiração. Não é um palácio, é uma casa, Marina a corrigiu. E nós trabalhamos aqui, não estamos passeando. Mas enquanto ela começava a trabalhar nas estátuas de mármore do hall, com um ouvido ouvia a filha que, apesar de todos os avisos, cantarolava baixinho, aproximando-se de cada peça da decoração com uma fascinação descarada. Ela não tocava em nada, mas sua presença preenchia o espaço com um calor e uma vida que aquele lugar parecia ter rejeitado por anos. Depois de uma hora, ela ouviu o suave ranger de rodinhas no piso de mármore. Miguel parou sua cadeira de rodas perto do corrimão do primeiro andar e olhou para baixo. Raramente ele descia para o térreo a essa hora. Geralmente seu dia começava com uma sessão de reabilitação com a fisioterapeuta, depois aulas com a tutora particular, almoço em seu quarto e novamente exercícios. A rotina era seu porto seguro, mas hoje algo estava diferente. Ele ouviu vozes, não apenas o conhecido sussurro do trabalho de Senhora Marina, mas algo novo. Um suave cantarolar, pequenos gritos de admiração. Havia alguém na casa, alguém que não se encaixava na ordem diária das coisas. Quando ele olhou pelas grades, ele a viu. Uma menininha de vestido azul claro girava em torno de uma coluna de mármore, como se dançasse com um parceiro invisível. Seus cachos escuros saltitavam a cada movimento, e ela mesma emitia sons baixinhos que soavam como música, risadas. Miguel não tinha certeza. Em sua casa, tais sons simplesmente não existiam. Ana Clara, venha aqui. Ele ouviu a voz da senhora Marina. Não se afaste tanto. Ana Clara. O nome dela era Ana Clara. A menina correu obedientemente para a mãe, mas depois de um momento começou a vagar pelo hall novamente, desta vez parando diante de cada quadro, como se estivesse visitando uma exposição em um museu. Mas não com aquela seriedade rígida com que os adultos abordavam as obras de arte na casa de seu pai. Ela olhava com interesse autêntico, inclinava a cabeça, sorria para os retratos. Miguel sentiu uma estranha pontada no estômago. Ciúmes? Fascínio? Ele não conseguia nomear. Aquela menina se movia com tanta liberdade, tão naturalmente em um espaço que para ele sempre fora cheio de limitações e cautela. De repente, Ana Clara levantou a cabeça e seus olhares se encontraram. Por um momento, nenhum dos dois se moveu. Miguel sentiu o rosto esquentar. Ele geralmente se escondia de estranhos, e se alguém o via, ele desviava o olhar com vergonha ou desconforto. Mas aquela menina apenas o olhava com uma curiosidade aberta, sem nenhum traço de medo ou pena. Então, ela sorriu. Era um sorriso como Miguel nunca vira antes direcionado a ele. Sem esforço, sem obrigação, simplesmente alegre. E ela acenou para ele. O coração de Miguel batia mais forte. Ele não sabia o que fazer. Deveria acenar de volta? Deveria se esconder novamente em seu quarto? Deveria... Miguel! Ele ouviu a voz do pai vinda do escritório. Tudo bem? Estou ouvindo alguns barulhos. O menino rapidamente afastou a cadeira de rodas do corrimão, mas não conseguia parar de pensar naquele sorriso. Em como ele era diferente das expressões de pena dos médicos, das formalidades rígidas dos convidados do pai, ou mesmo da expressão preocupada, mas triste, da senhora Marina. Aquele sorriso era normal. Sim, essa era a palavra. Normal. Nada aconteceu, pai, ele respondeu. Mas sua voz soava estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Durante o resto da manhã, Miguel circulou em seu quarto, incapaz de se concentrar nos livros ou nos quebra-cabeças. De vez em quando, ele ia até a janela que dava para o jardim, mas a menina não estava lá.
Ela estava lá embaixo, em sua casa, e ele estava aqui, em cima, como sempre. Perto do meio-dia, ele ouviu vozes no corredor. A senhora Marina falava mais baixo que o normal, e era acompanhada por aquela outra voz, feminina, viva. Miguel foi até a porta e a abriu, delicadamente. E aqui são os quartos de hóspedes, explicava a senhora Marina, mas raramente alguém dorme neles. Por que não? Perguntou Ana Clara. São quartos tão bonitos? Porque o senhor Medeiros não recebe muitos convidados. E por que não? Marina hesitou. Porque ele gosta de paz. E aquele menino também gosta de paz. Miguel congelou. Ela estava falando dele. Miguel é um menino muito comportado, disse a senhora Marina com cautela. E muito inteligente. Por que eu não o vejo? Porque ele geralmente fica em seus quartos, tem tudo o que precisa lá, um longo silêncio. Depois, ele é triste? A pergunta pairou no ar como um eco. Miguel sentiu que não conseguia respirar. Ninguém nunca lhe perguntara diretamente se ele era triste. Ninguém perguntara isso nem ao seu pai. Todos simplesmente presumiam que essa era a sua natureza, seu estado, seu destino. Não sei, meu amor. A senhora Marina respondeu finalmente, e em sua voz havia tristeza. Realmente não sei. Talvez eu pudesse brincar com ele para que ele não ficasse triste. Não é tão simples, Ana Clara. Por que não? Essa pergunta, simples, infantil, direta, atingiu Miguel mais forte do que todos os diagnósticos dos médicos e as explicações dos adultos juntos. Porque, de fato, não era tão simples. Ricardo Medeiros terminou a última ligação e desligou o telefone com um suspiro pesado. Mais um dia cheio de números, projetos, decisões que podiam mudar o futuro de sua empresa. Mas assim que fechou o laptop, aquele peso familiar retornou. O vazio que preenchia a casa após o trabalho. Ele se levantou da escrivaninha e foi até a janela. O jardim se estendia a sua frente em perfeita simetria, cada árvore em seu lugar, cada caminho perfeitamente reto, exatamente como ele gostava, exatamente como ele precisava. A ordem era a única coisa que fazia sentido para ele depois que Catarina o deixou há 5 anos, deixando para trás apenas uma carta e um menino de 2 anos que ela nunca aceitou. Não consigo mais fingir que tudo isso não excede minhas forças. Ela escreveu naquela carta. Miguel precisa de alguém mais forte do que eu. Alguém mais forte. Irônico que a mulher que dera à luz, uma criança com deficiência, se considerasse fraca, e ele, forte. Ricardo muitas vezes se perguntava se ele realmente era forte ou apenas muito entorpecido pela dor para senti-la. O som de vozes no corredor o tirou de sua divagação. Estranho. A casa geralmente estava silenciosa como um túmulo a essa hora. Eliane se certificava de que tudo acontecesse imperceptivelmente, discretamente. A senhora Marina também era excepcionalmente cuidadosa, movendo-se pela casa como uma sombra. Mas hoje era diferente. Ele foi até a porta do escritório e a abriu ligeiramente. No corredor estava a senhora Marina com uma menininha. Provavelmente a filha dela, que ela havia mencionado por telefone. A criança olhava ao redor com curiosidade aberta, como se estivesse descobrindo um novo mundo. "Podemos ver a biblioteca?" perguntou a menina com sua voz de sininho. "Não, meu amor. O senhor Medeiros não gostava que..." "Por favor", disse Ricardo, surpreso com suas próprias palavras. Ambas se viraram para ele. A senhora Marina empalideceu e a menina, Ana Clara, era o nome dela, olhou para ele com o mesmo interesse aberto com que observava o resto da casa. "Desculpe, senhor Medeiros", Marina começou rapidamente. "Eu não queria incomodar." "Não estão incomodando", ele a interrompeu, ele mesmo surpreso com seu tom. Quando foi a última vez que usou uma voz tão calma, quase calorosa? "A biblioteca fica no fim do corredor. Podem entrar."
Ana Clara bateu palmas de alegria, mas Marina ainda parecia nervosa. É muito gentil da sua parte, mas não quero... Mamãe, olhe! Ana Clara já corria em direção à biblioteca, seus pezinhos batendo suavemente no parquet de madeira. Quantos livros! Ricardo a seguiu sem saber por quê. A biblioteca era seu lugar favorito na casa. Prateleiras altas chegavam ao teto, poltronas confortáveis dispostas perto da lareira, e o cheiro de papel antigo e capas de couro criava uma atmosfera de paz. Mas quando ele entrou atrás delas, ele viu aquele cômodo pelos olhos de uma criança. Um espaço cheio de mistérios, aventuras escondidas entre as páginas. "Você leu todos esses livros?" perguntou Ana Clara, girando no lugar para abranger todas as prateleiras com o olhar. "Nem todos", ele respondeu honestamente. "Mas eu tento. E tem livros para crianças aqui?" A pergunta o atingiu inesperadamente. Livros para crianças? Ele os comprava para Miguel quando o menino era mais novo. Mas ultimamente, ele sequer se lembrava de quando foi a última vez que leu para o filho antes de dormir. "Tem", ele disse por fim, "nas prateleiras de baixo." Ana Clara correu para o local indicado e começou a olhar as lombadas dos livros, seu dedinho deslizando pelas capas coloridas. "Ah!" ela exclamou de repente. "A princesinha! Minha avó me lia esse livro." "É uma bela história", Ricardo admitiu, aproximando-se. "Seu filho também gostava?" Silêncio. Marina olhou para ele com uma expressão de desculpa, pronta para repreender a filha pela pergunta inadequada. Mas Ricardo se ajoelhou ao lado de Ana Clara, de modo que estivessem no mesmo nível. "Não sei", ele disse baixinho. "Nunca lhe perguntei." A menina inclinou a cabeça, seus olhos castanhos cheios de sabedoria infantil. "E por que não?" Essa pergunta, simples, direta, desprovida de acusação ou pretensão, quebrou algo dentro de Ricardo. Por quê? Por que ele não conversava com o filho sobre livros? Por que ele não lhe perguntava sobre suas histórias favoritas? Por que suas conversas se limitavam a questões práticas? Remédios? Terapias? Aulas? Essa é uma boa pergunta, ele admitiu por fim. Uma pergunta muito boa. Ana Clara sorriu para ele com o mesmo sorriso natural com que ela agraciava tudo ao seu redor e voltou a olhar os livros. Mas Ricardo não conseguia mais desviar o olhar daquela criança, daquela leveza com que ela se movia pelo mundo, daquela abertura que parecia atrair a luz. Quando foi a última vez que ele viu tanta alegria nos olhos de seu próprio filho? À tarde, a casa voltou ao seu silêncio habitual, mas Miguel não conseguia se acalmar. Ele ouvia o eco da risada da menina, que parecia ainda pairar nos corredores. Ana Clara. Até o nome dela soava diferente de todas as palavras que diariamente enchiam seu mundo. Termos médicos, nomes de exercícios, horários de terapia. Ele tentava ler, montar quebra-cabeças, até tentava desenhar algo em seu caderno de esboços, mas nada conseguia desviar sua atenção do que acontecia lá embaixo. Ela ainda estava lá? Voltaria amanhã? Ele sequer a veria novamente? Por volta das 3 da tarde, ele ouviu passos na escada. Passos pesados, masculinos, de seu pai. Era estranho. O pai geralmente não subia no meio do dia. Miguel rapidamente fingiu estar lendo quando o pai bateu na porta de seu quarto. "Posso entrar?" "Sim, pai." Ricardo parou no limiar, como se não tivesse certeza se realmente queria entrar. Por um momento, ambos ficaram em silêncio, e Miguel se perguntou se havia feito algo errado. Será que o pai de alguma forma descobriu que ele estava ouvindo as conversas no corredor? Que ele estava olhando para aquela menina? "Como foi seu dia?" O pai perguntou por fim, sentando-se na beira da cama. Isso também era estranho. Geralmente, ele perguntava:
Fez a lição de casa? Teve exercícios com a fisioterapeuta? Tomou os remédios? Tudo bem, Miguel respondeu com cautela. Ouvi dizer que a filha da senhora Marina esteve aqui hoje. O coração de Miguel acelerou. Era sobre isso que ele queria conversar. Sim, ele disse baixinho. Você a viu? Aquela era uma pergunta armadilha. Miguel não conseguia decifrar a expressão do pai. Ele não parecia zangado, mas também não parecia satisfeito. Um pouco, ele admitiu por fim. O que você achou dela? Mais uma pergunta estranha. O pai nunca lhe perguntara sobre sua opinião sobre outras pessoas. Na verdade, nunca lhe perguntara nada que não estivesse relacionado à sua saúde ou educação. Gentil, Miguel disse, e então, ousando mais, ela sorriu para mim. Ah, silêncio. Ricardo olhava para as próprias mãos, como se não soubesse o que dizer a seguir. Você gostaria de conhecê-la? Ele perguntou por fim. Miguel não acreditava em seus próprios ouvidos. Posso? Quer dizer... O pai hesitou. Não sei. Talvez. Se você quisesse. Eu queria. Miguel disse rapidamente, antes que o pai mudasse. De ideia. Mas precisaríamos estabelecer algumas regras para que tudo ocorra em paz. Claro, regras. Tudo na casa dos Medeiros tinha suas regras. Que regras? Perguntou Miguel. Bem, Ricardo claramente não estava preparado para essa pergunta, para que ela não atrapalhe suas aulas e para que seja seguro. Eu não sou perigoso, Miguel disse baixinho. As palavras saíram antes que ele pudesse impedi-las. Por um momento, ele temeu que o pai ficasse zangado, mas Ricardo apenas suspirou. Sei que não é, ele disse. Apenas me preocupo com você. E talvez ela se preocupasse consigo mesma, perto de mim. Essa foi a pergunta mais corajosa que Miguel fez em toda a sua vida. Ele olhou para o pai, tentando decifrar sua reação. Ricardo ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse, não acho. Crianças às vezes veem as coisas de forma diferente dos adultos. Diferente como? Mais simples, sem complicações. Miguel pensou sobre isso. Soava bem. Simples, sem complicações. Sua vida era cheia de complicações. Médicos, terapeutas, cadeiras especiais, exercícios especiais, tudo especial. Talvez um pouco de simplicidade. Você bom? Então posso conhecê-la? Se você quiser, conversarei com a senhora Marina. Obrigado, pai. Ricardo assentiu e se levantou. Na porta, ele parou e se virou. Miguel? Sim? Como você se sente? No geral? Mais uma pergunta incomum. Miguel não sabia como responder. Ninguém nunca lhe perguntara como ele se sentia no geral. Perguntavam sobre dor, sobre cansaço, sobre sintomas específicos. Mas no geral? Não sei, ele disse honestamente. E como eu deveria me sentir? O pai olhou para ele de forma estranha, como se essa pergunta o tivesse surpreendido. Não existe deveria, filho. Apenas estava me perguntando. Quando o pai saiu, Miguel ficou sozinho com seus pensamentos. Pela primeira vez em muito tempo, ele não pensava no que não podia fazer, mas no que podia acontecer. Talvez amanhã ele conhecesse Ana Clara. Talvez eles pudessem conversar. Talvez ela realmente não visse nele o que todos os outros viam. Um menino frágil, deficiente, que precisava de ajuda em cada atividade. Talvez ela visse apenas Miguel. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ele adormeceu rapidamente e sem pesadelos. O dia seguinte trouxe consigo finos raios de sol que se infiltravam pelas janelas da biblioteca de Carvalho. Marina estava limpando as prateleiras de livros quando ouviu o suave ranger de rodas no parquet. Ela se virou e viu Miguel, que pela primeira vez nos 3 anos de sua presença na casa, havia descido para o térreo sozinho. O menino parecia incerto, suas mãos apertando nervosamente os braços da cadeira.
mas em seus olhos havia uma determinação que Marina nunca vira antes. Bom dia, senhora Marina, ele disse baixinho. Bom dia, Miguel, ela respondeu gentilmente. Como você está? Tudo bem. Sua filha virá hoje? O coração de Marina se apertou de ternura. Então era isso. Aquele menino solitário que passou 5 anos cercado por adultos, médicos e terapeutas queria conhecer um colega. Sim, virá à tarde. A creche termina às 2. Miguel girou as rodas da cadeira no lugar. Papai disse que talvez eu possa conversar com ela. Que bom, disse Marina. Ana Clara adora conhecer pessoas novas. Mas eu não sou normal, sussurrou ele. As palavras pairaram no ar como uma nuvem. Marina largou o pano e se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cadeira para ficar no nível dos olhos do menino. Quem te disse isso? Ela perguntou suavemente. Ninguém precisou me dizer. Eu sei. Todo mundo sabe. Miguel, me escute. A voz dela era baixa, mas firme. Ser diferente não é o mesmo que ser anormal. Todo mundo é diferente. Ana Clara também é diferente. Como? Ela é muito barulhenta. Marina sorriu. Nunca fica quieta. Faz 1 milhão de perguntas por dia. Acredite, se pudéssemos medir a normalidade, ela estaria tão longe da média quanto você. Pela primeira vez naquele dia, Miguel sorriu. Era um sorriso pequeno, incerto, mas verdadeiro. Ela faz perguntas sobre mim? Marina hesitou. Como dizer a verdade sem machucá-lo? Pergunta por que você é triste e se poderia brincar com você. Só isso? Só isso. Miguel franziu as sobrancelhas, como se estivesse processando a informação. Não pergunta por que não consigo andar. Não. Para ela, não parece importante. Uma expressão de surpresa atravessou o rosto de Miguel, como se essa informação fosse algo completamente novo. Em seu mundo, todos, médicos, terapeutas, até o pai, se concentravam principalmente no que ele não conseguia fazer, nas limitações, deficiências, faltas. Do que ela gosta de conversar? Ele perguntou. De tudo. De princesas, de gatos, de por que o céu é azul, do que vai comer no almoço. Ela adora contos de fadas e inventar histórias. Eu também gosto de histórias, Miguel disse timidamente. Que maravilha, vocês terão muito o que conversar. Por volta das 2 da tarde, Ana Clara entrou em casa como um pequeno furacão, sua mochila balançando nas costas, as bochechas coradas da corrida rápida. Mamãe, aquele menino, Miguel, Marina a corrigiu. O Miguel vai querer brincar comigo? Marina olhou para o filho de seu empregador, que esperava na sala, visivelmente nervoso. Seu coração de mãe se apertou ao pensar que 2 crianças precisavam de sua permissão para brincar juntas. Por que você mesma não pergunta a ele? Ela sugeriu. Ana Clara correu sem hesitar até Miguel. Parou diante dele, colocou as mãos para trás e inclinou-se ligeiramente para a frente em um gesto que Marina conhecia muito bem. Significava que sua filha se preparava para fazer uma pergunta muito importante. Oi, ela disse claramente. Eu sou a Ana Clara e você é o Miguel? Sim, gaguejou o menino. Que legal! Você tem uma casa muito bonita e muitos livros. Você lê muitos livros? Sim, eu gosto de ler. Eu também, mas ainda não consigo ler todas as palavras sozinha. Minha mãe lê para mim. E quem lê para você? Ninguém. Eu leio sozinho. Os olhos de Ana Clara se arregalaram de admiração. Todas as palavras? Que fantástico! Você é muito inteligente. Miguel corou, mas desta vez não era um rubor de constrangimento. Pela primeira vez na vida, alguém falava de suas habilidades com admiração autêntica, sem um pingo de pena. Você gostaria de brincar comigo?
Perguntou Ana Clara, e depois acrescentou com sinceridade infantil. Eu sei que você usa cadeira de rodas, mas não tem problema. Podemos brincar sentados. E então, algo extraordinário aconteceu. Miguel riu. Não foi uma risadinha nervosa ou um sorriso educado. Foi uma risada verdadeira, sincera de uma criança que pela primeira vez em muito tempo se sentia criança. Eu adoraria, ele disse. Ana Clara bateu palmas e sentou-se no tapete, à frente dele. Do que você quer brincar? Ela perguntou. Podemos construir castelos de blocos ou inventar contos de fadas ou... Ela hesitou por um momento e então seu rosto se iluminou com um grande sorriso. Ou podemos dançar. Mas eu não sei dançar, Miguel disse por reflexo. E quem disse que dançar é só com as pernas? Ana Clara se levantou e começou a girar no lugar, movendo os braços como asas. Olhe, eu danço com a parte de cima e você pode dançar com as mãos. E ela estendeu uma pequena mão para ele com uma pergunta que mudou tudo. Quer dançar comigo? 3 semanas se passaram como um sonho. Todos os dias, quando Marina vinha trabalhar, Ana Clara a acompanhava depois da creche e a primeira pergunta delas era sempre a mesma. Onde está o Miguel? A casa dos Medeiros começou a viver de uma forma que não se lembrava há anos. O riso das crianças ecoava nas paredes de mármore e os corredores se enchiam com os sons das brincadeiras, o bater de blocos, o farfalhar de páginas de livros viradas e, às vezes, até um suave cantarolar. Miguel florescia diante dos olhos. Suas bochechas, geralmente pálidas, adquiriam cor e seus olhos brilhavam com vida. Ele aprendeu a rir sem inibição, a fazer perguntas e até a contar piadas. Ana Clara era uma ouvinte paciente de suas histórias e ele um receptor encantado de sua imaginação infinita. Marina observava essa amizade com uma mistura de alegria e preocupação. A alegria era óbvia. Ela via a felicidade nos olhos das duas crianças. Mas a preocupação também tinha seus fundamentos. Essa situação poderia durar para sempre? O senhor Ricardo não mudaria de ideia? Eliane não encontraria uma maneira de fazer tudo voltar ao normal? Seus temores se mostraram justificados em uma quarta-feira à noite, enquanto ela limpava a biblioteca. Ouviu uma conversa vindo do escritório do senhor Ricardo. Ele falava ao telefone com alguém que aparentemente era médico ou especialista. Sim, entendo suas preocupações, Ricardo dizia. Mas o menino parece mais feliz do que nunca. A voz do outro lado era inaudível, mas o tom do senhor Ricardo ficava cada vez mais tenso. Claro, a saúde é prioridade. Não estou negligenciando sua terapia, mas o senhor não acha que o bem-estar psicológico dele também é importante? Uma longa pausa. Entendo. Discutirei isso com a equipe terapêutica. Obrigado pela ligação. Marina sentiu o estômago se apertar de medo. Alguém estava questionando a presença de Ana Clara na casa. Alguém achava que essa amizade poderia prejudicar Miguel. No dia seguinte, quando Ana Clara, como de costume, correu para procurar Miguel, Marina notou que o senhor Ricardo frequentemente espreitava pela porta do escritório, observando as crianças com uma expressão de preocupação no rosto. Miguel parecia não notar. Estava muito absorto contando a Ana Clara sobre um novo conto de fadas que haviam inventado juntos. E então a rainha dos dragões disse ao cavaleiro na cadeira de rodas: "Você é o cavaleiro mais corajoso de todo o reino", recitou Ana Clara com entusiasmo. Porque só ele conseguia derrotar o mago malvado usando a sabedoria em vez da espada. E salvou todas as pessoas da vila, acrescentou Miguel, seus olhos brilhando. E a rainha lhe deu o cavalo mais bonito do reino. Um cavalo que tinha asas, concluiu Ana Clara, para que o cavaleiro pudesse voar para onde quisesse. Marina ouvia essa conversa com o coração aquecido.
Em seus contos de fadas, Miguel sempre era o herói, inteligente, corajoso, respeitado. Nunca uma vítima ou alguém que precisava ser salvo. Mas a felicidade foi interrompida quando Eliane entrou na sala com uma expressão de insatisfação no rosto. "Crianças, hora da terapia da tarde do Miguel", ela anunciou em tom severo. "Mas ainda não terminamos o conto de fadas", protestou Ana Clara. "A terapia é mais importante que os contos de fadas", Eliane respondeu firmemente. "Miguel tem um cronograma que precisa seguir." Marina viu o rosto de Miguel escurecer. Durante essas semanas, ele quase se esquecera de suas limitações, de que era um paciente com necessidades especiais. Agora a realidade brutal retornava. "Mas talvez a Ana Clara pudesse ficar e assistir?" Ele perguntou timidamente. "Isso não é um espetáculo", Eliane respondeu friamente. "Além do mais, a senhora Marina tem trabalho a fazer." Naquela noite, quando as crianças se despediram, Marina notou que Ana Clara estava excepcionalmente quieta. "O que aconteceu, meu amor?" ela perguntou. "Mamãe, o Miguel está doente?" A pergunta era tão simples e, ao mesmo tempo, tão complexa. Como explicar a uma criança de 6 anos a diferença entre doença e deficiência? Entre o que pode ser curado e o que se deve aprender a viver? "Ele não está doente como você quando está com gripe", Marina disse com cautela. "Mas o corpo dele funciona um pouco diferente do nosso. E por isso ele tem que ter tantas atividades com adultos?" "Sim, isso é para ajudá-lo." Ana Clara pensou por um momento. "Mas essas atividades o deixam feliz?" Essa pergunta atingiu Marina mais forte do que ela esperava. Será que... Sim, será que toda aquela abordagem médica, todas aquelas terapias e exercícios realmente tornavam Miguel mais feliz? Ou talvez apenas davam aos adultos a sensação de que estavam fazendo algo? "Não sei, meu bem", ela respondeu honestamente. "Realmente não sei." Naquela noite, Marina demorou a dormir. Pensava no telefonema que ouvira, nas expressões de Eliane, na tristeza de Miguel depois de interromper a brincadeira. Será que aquela linda amizade realmente tinha futuro? O mundo dos adultos permitiria que ela continuasse? Ou talvez a pergunta mais importante fosse outra. Ela tinha o direito de lutar por algo que não lhe pertencia. A virada aconteceu em uma manhã nublada de outubro. Marina chegou ao trabalho mais cedo do que o normal, querendo se adiantar antes do encontro de Miguel com o novo neuropsicólogo que o pai havia trazido de São Paulo. Ao abrir a porta, ouviu vozes alteradas vindas do escritório. "Esta é para ser uma solução temporária", dizia uma voz que ela não conhecia. "O menino precisa de um ambiente educacional estável, com equipe médica qualificada." "Mas ele está se desenvolvendo", Ricardo respondia, sua voz soava tensa. "Pela primeira vez em anos, eu o vejo feliz." "Senhor Medeiros, felicidade é um conceito muito relativo no caso de crianças com o diagnóstico dele. Mais importante é o progresso terapêutico e a preparação para a vida adulta." Marina parou imóvel. Eles falavam em enviar Miguel para uma instituição especializada, em tirá-lo de casa. "O instituto em Genebra tem o equipamento mais moderno." A voz desconhecida continuou. "Crianças com casos semelhantes fazem progressos significativos lá. Seu filho se beneficiaria de um ambiente com colegas na mesma situação." "Mas ele já tem um ambiente com colegas", Ricardo protestou. "Ele é amigo da filha da minha diarista. Uma menina só não é suficiente. Além disso, o senhor tem certeza de que essa amizade não é um fardo emocional para ele? Crianças podem ser cruelmente sinceras. O senhor pode garantir que ela não o machuca inconscientemente?" Silêncio. Marina apertou a mão na boca para não gritar. Aquele homem não conhecia Ana Clara, não via como ela tratava Miguel. Ele não entendia. "Vou pensar nisso",
disse Ricardo por fim, mas sua voz soou diferente, incerta. Marina se afastou rapidamente da porta e começou a preparar o material de limpeza, mas suas mãos tremiam. Quando 1 hora depois o especialista saiu e a casa voltou a mergulhar no silêncio, ela sentou-se na escada e deixou as lágrimas correrem. Não percebeu que Miguel havia descido para o térreo e a observava do corredor. "Senhora Marina", ele disse baixinho, "aconteceu alguma coisa?" Ela rapidamente enxugou os olhos e se virou para ele com um sorriso forçado. "Está tudo bem, Miguel. Apenas estou um pouco cansada." Mas o menino era muito esperto para engolir aquilo. Ele se aproximou e olhou para ela com aqueles grandes e sábios olhos. "É por causa daquele senhor que estava conversando com o papai?" Marina congelou quando ele ouviu. "Que conversa?" ela perguntou com cautela. "Eu ouvi pelo chão. Meu quarto fica em cima do escritório do papai." Miguel brincou com as rodinhas da cadeira. "Aquele senhor estava falando sobre um lugar em Genebra." O coração de Marina se partiu, olhando para aquele menino inteligente e sensível que já havia entendido que os adultos planejavam seu futuro sem perguntar sua opinião. "O papai quer me mandar para lá?" ele perguntou diretamente. Ela não podia mentir para ele. "Não sei", ela disse honestamente, "mas acho que ele está pensando nisso." "E o que a senhora pensa sobre isso?" Essa pergunta a surpreendeu. Ninguém nunca lhe pedira sua opinião sobre assuntos relacionados a Miguel. Ela era apenas a diarista. "Eu penso", ela disse lentamente, "que só você pode saber onde gostaria de estar." Miguel assentiu, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. "Eu não quero ir para Genebra", ele disse. "Quero ficar aqui, com a Ana Clara, e com você, e com o papai." A palavra "com você" atingiu Marina como um raio. Aquele menino a considerava parte de sua família. Em seu mundo, ela não era apenas a diarista. Ela era alguém importante. À tarde, quando Ana Clara voltou da escola, as crianças estavam mais quietas do que o normal. Ana Clara notou imediatamente. "Miguel, por que você está triste?" ela perguntou, sentando-se ao lado da cadeira dele. Por um longo momento, o menino ficou em silêncio. Depois disse: "Ana Clara, se eu tivesse que ir para algum lugar, você se lembraria de mim? Ir embora? Para onde?" Os olhos dela se arregalaram. "Para longe, para um lugar onde há outras crianças como eu." Ana Clara olhou para ele com uma expressão como se ele tivesse dito algo absurdo. "Mas por que você iria embora? Esta é a sua casa, afinal, e seu pai. E eu estou aqui. Os adultos acham que lá será melhor para mim." "E você acha?" "Não." Ana Clara se levantou e parou diante dele, cruzando os braços de sua maneira característica. "Então diga a eles que você não quer ir. Mas eu sou só uma criança. Ninguém pergunta a opinião das crianças." "Isso é bobagem", declarou Ana Clara com toda a seriedade de uma criança de 6 anos. "É a sua vida, então sua opinião é a mais importante." Miguel olhou para ela com admiração. Em seu mundo, tudo era tão simples, tão lógico. Mas e se o papai decidir diferente? Ana Clara pensou por um momento e então seu rosto se iluminou com um sorriso. "Então, temos que mostrar a ele que você está feliz aqui, para que ele não tenha dúvidas." "Como?" "Ainda não sei", ela admitiu, "mas vou inventar alguma coisa. Eu sou muito boa em inventar coisas." Miguel sorriu pela primeira vez desde aquela manhã. "Eu sei, é por isso que você é minha melhor amiga." Naquela noite, enquanto Marina colocava Ana Clara para dormir, a filha perguntou: "Mamãe, podemos fazer com que o Miguel fique conosco para sempre?" "Isso não depende de nós, meu amor. Mas ele é parte da nossa família, certo?" Marina acariciou os cabelos da filha. "De certa forma, sim", ela disse baixinho. "De certa forma, sim." E naquele momento ela entendeu.
que não importa o que o amanhã trouxesse, ela não podia permitir que aquele pequeno menino fosse afastado do único lugar onde se sentia amado do jeito que era. O plano de Ana Clara era tão simples que deixou os adultos perplexos. No dia seguinte, em vez da brincadeira tradicional na sala, ela levou Miguel ao jardim, um lugar onde o menino raramente ia. Sua cadeira de rodas mal conseguia superar os caminhos de cascalho, mas Ana Clara o guiava pacientemente, contando-lhe tudo o que via. Olhe, essas folhas são como moedas de ouro. Ela apontava para o bordo. E esse arbusto parece o laço da minha avó. Miguel, que nunca prestava atenção à beleza da natureza ao seu redor, de repente viu um mundo cheio de cores e formas. Quando chegaram a um pequeno banco perto do lago, Ana Clara sentou-se ao lado dele. Agora me conte sobre seus livros, ela pediu. Sobre todas as coisas inteligentes que você sabe. E Miguel começou a falar. Sobre a história que ele lia, sobre os quebra-cabeças matemáticos que ele gostava de resolver, sobre as línguas que ele estava aprendendo. Ana Clara ouvia com a respiração suspensa, fazendo perguntas que mostravam o quanto ela o admirava. Eles não sabiam que Ricardo os observava da janela da biblioteca. Não sabiam que, pela primeira vez em anos, ele via seu filho não como um paciente ou um pupilo, mas como uma pessoa brilhante e fascinante. Mas eles também não sabiam que Eliane também os observava, com uma expressão de profunda insatisfação no rosto. À noite, quando Marina terminava o trabalho, a governanta a deteve no hall. Precisamos conversar, disse Eliane em tom frio. Sobre o quê? Sobre sua filha e sobre como ela afeta Miguel. Marina sentiu o coração acelerar. Não entendo. A criança está se envolvendo emocionalmente de forma exagerada. Eliane continuou. Miguel está começando a ter expectativas irrealistas sobre sua vida. Essa menina lhe dá esperança de coisas que ele nunca poderá alcançar. Que coisas? Normalidade, disse Eliane duramente. Amizades que não serão baseadas em pena, um futuro que não será limitado pela condição dele. As palavras atingiram Marina como um tapa. Ana Clara não tem pena do Miguel. Ela o gosta, simplesmente gosta. Agora talvez sim, Eliane concordou. Mas o que acontecerá quando ela crescer? Quando ela entender o que realmente significa ser amigo de alguém como ele? Quando as amigas dela começarem a rir dela? Quando ela quiser ir a festas que ele não pode ir? Cada pergunta era como uma faca no coração de Marina, pois ela sabia que Eliane poderia ter razão, mas ela também sabia o que via nos olhos de sua filha. Isso pode nunca acontecer, ela disse baixinho. E talvez sim. E então quem terá o coração partido? Aquele pobre menino que acreditou em um conto de fadas de normalidade. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. As palavras de Eliane giravam em sua cabeça como um redemoinho venenoso. Será que ela estava realmente machucando Miguel ao permitir que Ana Clara fosse amiga dele? Não seria egoísmo de sua parte usar essa amizade para se sentir necessária, para se sentir parte de algo importante? No dia seguinte, as crianças estavam excepcionalmente animadas. Ana Clara entrou em casa como um furacão, balançando um pedaço de papel. Miguel, tenho um convite para você. Que convite? Perguntou o menino, mas seus olhos já brilhavam de alegria. Para minha escola. A professora Juliana diz que você pode vir e contar à minha turma sobre os livros que você lê, sobre história e sobre todas essas coisas inteligentes. Marina sentiu o sangue sumir do rosto. Escola? Ana Clara convidou Miguel para a escola? Mas eu não posso ir à escola, Miguel disse, seu entusiasmo imediatamente se apagando. Por que não? Porque eu sou diferente. As crianças vão ficar me olhando. E daí?
Ana Clara deu de ombros. Eu também te olhei quando te vi pela primeira vez, mas depois parei, porque me acostumei. Miguel olhou para Marina suplicante, como se buscasse nela um salvamento, mas ela mesma não sabia o que dizer. Tenho que perguntar ao papai, ele murmurou por fim. Então vamos perguntar a ele. Ana Clara bateu palmas. Onde ele está? Quando chegaram ao escritório de Ricardo, Marina sentiu-se como uma condenada indo para a execução. Ela sabia que aquele poderia ser o fim daquela linda amizade. Ela sabia que Ricardo provavelmente recusaria, e talvez ele tivesse razão. Mas algo inesperado aconteceu. Ricardo olhou para seu filho, para o rubor em suas bochechas, para o brilho de excitação em seus olhos, para aquela energia viva que emanava de seu pequeno corpo, e disse: Conte-me mais sobre isso. Ana Clara, sem hesitar, começou a explicar seu plano, sobre como Miguel poderia mostrar às crianças livros de história, sobre o quanto ele sabia sobre diferentes países, sobre como ele era bom em contar histórias. A professora Juliana diz que será como ter um professor de verdade na turma. Ela terminou com entusiasmo. Ricardo permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para o filho. Então perguntou: Miguel, você gostaria de fazer isso? O menino olhou para o pai, depois para Ana Clara e finalmente para Marina. Sim, ele disse baixinho, mas com decisão. Eu gostaria. Então tudo bem, disse Ricardo. Iremos amanhã. Quando as crianças saíram do escritório, animadas, planejando a visita, Ricardo deteve Marina com um gesto da mão. Senhora Marina, ele disse, a senhora poderia ficar um momento? O coração de Marina bateu mais forte. Era o fim. Ele iria dizer a ela que tudo aquilo tinha ido longe demais? Eu queria perguntar à senhora, ele disse, olhando-a diretamente nos olhos, se ela realmente considera Miguel como seu amigo? Ou isso não é apenas pena? Marina olhou-o diretamente nos olhos. Senhor, ela disse firmemente, o senhor já viu uma criança de 6 anos fingindo ter pena por tantas semanas? Ricardo sorriu pela primeira vez em semanas. Não, ele admitiu. Não vi. A visita à escola foi um triunfo que superou as expectativas mais ousadas. Miguel, vestido com sua melhor camisa, sentou-se diante da turma de Ana Clara como um verdadeiro palestrante. Sua voz, geralmente baixa e incerta, ganhava força enquanto ele contava sobre o Antigo Egito, mostrando figuras dos livros que trouxera. Vocês sabiam que as pirâmides foram construídas por 20 anos? Ele perguntava, e as crianças ouviam boquiabertas. E que cada pedra pesava tanto quanto 10 carros. Mãos se erguiam como girassóis se voltando para o sol. E os faraós tinham animais? Perguntou uma das meninas. Sim, eles tinham gatos, mas também... Miguel fez uma pausa teatralmente. Chitas! Gritos de admiração encheram a sala. Ana Clara sentou-se na primeira fila, irradiando orgulho como um pequeno raio de sol. De vez em quando ela mandava sorrisos encorajadores para Miguel e quando alguma criança soltava um grito de admiração, ela aplaudia mais alto que todos. A professora Juliana observava a cena com visível emoção. Após o término da apresentação, aproximou-se de Ricardo, que estava parado perto da porta da sala. Seu filho é um menino excepcional, ela disse baixinho. Um talento para contar histórias, uma paixão. O senhor nunca pensou em matriculá-lo em uma escola regular? A palavra regular atingiu Ricardo como um raio. Por toda a vida de Miguel, ele tentara evitar justamente essa regularidade, considerando-a perigosa e irrealista.
Mas olhando para o filho, que estava cercado por um grupo de crianças encantadas, fazendo-lhe perguntas e tratando-o como um herói, ele começou a se perguntar se sua definição de regularidade não estava errada. O caminho de volta para casa transcorreu em uma atmosfera de euforia. Miguel contava ao pai sobre cada pergunta, cada reação, cada sorriso que recebera. Pai, você ouviu como o Pedro disse que sou mais inteligente que o irmão dele, que tem 14 anos? Ouvi. Ricardo sorriu. E você viu a expressão da Isabela quando contei sobre os gatos egípcios? Vi. Em casa, Eliane os esperava com uma expressão de nuvem de tempestade. Como foi a visita? Ela perguntou, acentuando a última palavra de uma forma que não deixava dúvidas sobre sua opinião. Maravilhosa, respondeu Miguel antes que o pai pudesse se pronunciar. As crianças me fizeram muitas perguntas e a professora Juliana disse que sou um professor nato. Ah, Eliane murmurou. Bem, espero que isso não desvie sua atenção dos assuntos próprios. Que assuntos próprios? Perguntou Miguel com franqueza infantil. Eliane olhou significativamente para Ricardo, como se dissesse: pois é, a que ponto isso leva? Naquela noite, quando Miguel já dormia, Ricardo sentou-se por um longo tempo em sua biblioteca, olhando para o telefone. Na escrivaninha estava o cartão de visita do neurologista de Genebra, que lhe prometera uma vaga para Miguel em sua clínica. Apenas uma semana antes, aquilo lhe parecera uma solução razoável. Mas hoje ele via seu filho rindo com as crianças, respondendo às suas perguntas, desfrutando de sua admiração. Ele o via vivo, feliz, confiante. Tinha ele o direito de destruir tudo isso em nome de um futuro melhor abstrato? O telefone tocou por volta das 10 da noite. Era seu irmão André, com quem ele falava raramente. Escuta, Ricardo, ele disse sem rodeios. A Eliane me ligou hoje. Contou sobre uma situação com o Miguel. Ricardo sentiu uma onda de irritação. Eliane não tinha o direito de interferir em seus assuntos familiares. Que situação? Parece que você está deixando alguma empregada se aproximar demais do menino. E de você. Empregada? Ricardo não conseguia acreditar no que ouvia. Você está falando da senhora Marina? Eliane diz que essa mulher está se aproveitando da sua solidão e da ingenuidade do Miguel, que ela manipula vocês dois para benefício próprio. Isso é um absurdo. É verdade que a filha dela brinca com o Miguel? Sim, e isso é maravilhoso para ele. André suspirou. Ricardo, entendo que você está sozinho, mas você não acha que misturar assuntos pessoais com profissionais não é a melhor ideia? Especialmente quando Miguel está envolvido? Do que você está falando? Essa mulher pode estar tentando te conquistar. Pelo filho. Acontece. Ricardo sentiu como se alguém o tivesse atingido no estômago. Seria possível? Ele não havia notado algum jogo, alguma manipulação, mas quando tentou imaginar Marina como uma manipuladora calculista, a imagem não se encaixava. Aquela mulher que sempre mantinha distância, que corava quando ele por acaso olhava para ela, que nunca pedia nada para si mesma. Ouça o conselho do seu irmão, André continuou. Mande o menino para aquela clínica na Suíça. Deixe-o se desacostumar dessa situação e demita essa diarista. Encontre uma mulher decente se quiser casar, mas não misture isso com a criação do Miguel. Após terminar a conversa, Ricardo sentou-se na escuridão, lutando contra as dúvidas que o irmão havia semeado em sua mente. Ele era realmente tão ingênuo? Ele não estava percebendo algo óbvio? Ou talvez ele simplesmente tivesse medo de ser feliz? No dia seguinte, Marina notou que o Sr. Ricardo se comportava de forma diferente. Ele evitava o olhar dela e, quando precisava conversar com ela, fazia isso de forma rígida, oficial.
as crianças também notaram. Por que o pai do Miguel está triste hoje? Perguntou Ana Clara. Não sei, meu amor, respondeu Marina, mas ela sentia que algo havia mudado. Algo ruim pairava no ar. À noite, seus temores se confirmaram. Ricardo a chamou para conversar no escritório. Senhora Marina, ele começou sem olhá-la. Estive pensando sobre nossa situação atual. Nossa situação. As palavras soaram como uma sentença. Sim? Ela perguntou baixinho. Acho que talvez seja a hora de Miguel se concentrar mais em suas responsabilidades. Terapias, preparações para o futuro. Entendo. E talvez seja melhor que sua filha não venha mais aqui, para o bem de todos. As palavras caíram sobre ela como água gelada, mas o pior era que em sua voz ela ouvia dúvida. Aquela não era uma decisão segura de um homem convencido de sua razão. Era a decisão de alguém que permitira que outros pensassem por ele. Isso significa que devo procurar outro emprego? Ela perguntou, tornando-se tão oficial quanto ele. Não. Se a senhora quiser ficar, pode ficar, mas sem a filha, Marina assentiu. Entendo. Nesse caso, trabalharei até o fim do mês. Isso lhe dará tempo para encontrar alguém novo. Ricardo olhou para ela surpreso. Mas eu não quero que a senhora vá embora. Não posso ficar sem a Ana Clara, ela disse calmamente. Não seria justo nem com ela, nem com o Miguel. Eles se amam como irmãos. E saiu do escritório, deixando Ricardo sozinho com suas dúvidas. A última semana de trabalho de Marina transcorreu em uma atmosfera como se a casa tivesse mergulhado em luto. As crianças tentavam se comportar normalmente, mas a tristeza delas preenchia cada canto da casa. Miguel ficou calado, e Ana Clara, geralmente tão viva e alegre, andava em silêncio, como se tivesse medo de quebrar o silêncio que de repente tomou conta dos quartos outrora alegres. Por que não podemos ficar? Perguntou Ana Clara pela 100ª vez, enquanto ela e a mãe embalavam seus brinquedos que por alguns meses moraram na biblioteca. Porque os adultos às vezes tomam decisões que as crianças não entendem, respondeu Marina, esforçando-se para que sua voz não tremesse. Mas são decisões bobas. Talvez, mas não somos nós que as tomamos. Miguel estava sentado em sua cadeira de rodas perto da janela, observando Marina limpar os degraus de mármore pela última vez. Ele não entendia completamente o que havia acontecido, mas sentia que o mundo que ele havia começado a construir com Ana Clara estava desmoronando diante de seus olhos. Pai? Ele perguntou naquela noite, quando Ricardo veio lhe desejar boa noite. Sim, meu filho. Fiz algo errado? A pergunta atingiu Ricardo como uma faca no coração. Não, ele disse rapidamente. Claro que não. Então por que a Ana Clara não pode mais vir? Ricardo sentou-se na beira da cama, procurando as palavras. Como explicar a uma criança de 5 anos uma decisão que ele mesmo já não entendia? Porque às vezes os adultos fazem coisas que lhes parecem certas, mas... Ele parou. Mas que são bobas. A franqueza da criança era comovente. Talvez, Ricardo admitiu baixinho, posso dizer a ela que sentirei falta dela? Claro. No dia seguinte, o penúltimo dia da presença de Marina na casa, algo que ninguém esperava aconteceu. Ana Clara não veio da escola. Marina a esperava com crescente preocupação e quando o relógio bateu 4, ligou para a escola. Ana Clara não veio hoje, disse a professora Juliana. Achei que estivesse doente. O pânico tomou conta de Marina. Ela correu até Ricardo, que imediatamente deixou sua reunião e começou a ligar para a polícia. Por 2 horas eles vasculharam a vizinhança, perguntaram aos vizinhos, verificaram todos os lugares favoritos de brincadeira de Ana Clara. Foi Miguel quem teve a ideia certa. Verifiquem o jardim, ele disse. Aquele banquinho perto do lago.
onde ela costumava sentar com a Ana Clara, e de fato lá a encontraram. Ela estava encolhida sob um grande bordo, com a mochila escolar apertada contra o peito, dormindo. Marina correu até ela e a abraçou forte. Ana Clara, o que você está fazendo aqui? Todos nós estávamos preocupados. Eu não queria ir para casa, a menina disse baixinho. Porque se eu for para casa, significa que amanhã será o último dia. E eu não quero o último dia. O coração de Marina se partiu em pedaços. Sua filhinha, pequena e inteligente, tentava deter o tempo, esconder-se da despedida inevitável. Ricardo, que chegou até elas um momento depois, ajoelhou-se ao lado de Ana Clara. Ana Clara, ele disse gentilmente, você pode me dizer por que não quer se despedir de Miguel? Porque ele vai chorar. Ela respondeu com um antigo carinho pelo amigo. E eu não quero que ele chore. Ele já chorou demais na vida. As palavras da criança de 6 anos atingiram os adultos mais forte do que quaisquer argumentos ou explicações. Aquela menina pequena entendia algo que eles não conseguiam entender, que amizade não é apenas alegria, mas também responsabilidade, que não se pode simplesmente ir embora sem explicar por quê. E o que você acha? Perguntou Ricardo delicadamente. Miguel preferiria se despedir de você ou que você simplesmente desaparecesse? Ana Clara pensou por um longo tempo. Despedir-se, ela admitiu por fim. Mas não para sempre. Por um tempo. Por um tempo. Essas palavras se fixaram na mente de Ricardo como uma semente. Naquela noite, quando as crianças finalmente se despediram, Ana Clara prometeu a Miguel que lhe escreveria cartas, e Miguel deu a ela seu amado livro sobre o Antigo Egito. Ricardo se trancou na biblioteca e pensou por muito tempo. Ele pensava no sorriso no rosto de Miguel enquanto brincava com Ana Clara. Pensava no orgulho nos olhos do filho durante a visita à escola. Pensava em como, nas últimas semanas, a casa havia se enchido de vida, risadas, alegria. E então ele pensava nos últimos dias, no silêncio que retornara como uma nuvem de inverno, na tristeza de Miguel, em como o menino parara de sorrir, parara de fazer perguntas, como se novamente se tornasse a sombra de si mesmo. Às 3 da manhã, ele tomou uma decisão. Ele ligou para Marina. Senhora Marina, desculpe ligar tão tarde. Não consigo dormir, ela respondeu baixinho. O que aconteceu? Nada aconteceu. Mas eu gostaria que a senhora ficasse e que Ana Clara continuasse vindo. Silêncio do outro lado. Por quê? Ela perguntou por fim. Porque Miguel parou de rir e eu só agora entendi o quanto ele precisava daquele riso. E quanto ao que conversamos sobre aquelas preocupações, Ricardo suspirou. Talvez às vezes os adultos realmente tomem decisões bobas, ele disse, usando as palavras de seu filho, e eu acabei de tomar uma dessas. Senhor Ricardo, a senhora fica? Um longo silêncio. Depois, ficamos. Quando na manhã seguinte Ana Clara entrou em casa com um grito de alegria e Miguel pela primeira vez em uma semana sorriu. Ricardo soube que havia tomado a decisão certa, mas ele também sabia que era apenas o começo, que ele precisava aprender a ser não apenas um pai cuidador, mas um pai de um ser humano, e que tinha um longo caminho a percorrer. O retorno à normalidade não foi tão simples quanto poderia parecer. Nos primeiros dias após o retorno de Ana Clara, todos se moviam com cautela, como se temessem novamente quebrar o frágil equilíbrio que haviam reconstruído com tanto esforço. Ricardo observava sua família, porque já pensava neles assim, embora ainda não tivesse coragem de dizer em voz alta, com uma mistura de gratidão e preocupação. Gratidão por ter recebido uma segunda chance. Preocupação por poder desperdiçá-la novamente. Marina estava diferente de antes, mais cautelosa, mais formal, como se uma parede invisível tivesse se erguido entre eles. Ele entendia.
A confiança traída não se reconstrói de um dia para o outro, mas doía-lhe que a mulher que por meses fora uma presença natural e calorosa em sua casa, agora se tornava novamente apenas a diarista. As crianças reconstruíam sua amizade mais rapidamente. Já no primeiro dia, Ana Clara propôs uma nova brincadeira. Eles escreveriam um livro juntos sobre as aventuras de um cavaleiro em cadeira de rodas. Miguel imediatamente abraçou a ideia e seus olhos novamente brilhavam com aquele brilho particular que Ricardo aprendera a associar à felicidade do filho. Ele vai ter uma espada mágica? Perguntou Ana Clara, sentada no tapete da biblioteca com livros de colorir e lápis de cor. É melhor que ele tenha um livro mágico, sugeriu Miguel, que lhe dê respostas para todas as perguntas. Mas como ele saberia que perguntas fazer? Miguel pensou profundamente. Talvez ele tivesse uma amiga que o ajudasse a fazer as perguntas certas. Ouvindo-os escondido, Ricardo entendeu que as crianças, em seu conto de fadas, estavam descrevendo a história verdadeira deles. Miguel era o cavaleiro em busca de respostas e Ana Clara a guia que lhe mostrava os caminhos certos. Mas quem era ele próprio nessa história? A resposta lhe veio à cabeça à noite, enquanto ele colocava Miguel para dormir. O filho o abraçou, pela primeira vez em muito tempo, e perguntou: "Pai, você acha que às vezes os adultos podem aprender com as crianças?" "Com certeza", respondeu Ricardo. "E por que você pergunta?" "Porque eu aprendo com a Ana. Clara a me divertir. E talvez você também pudesse aprender." As palavras do menino de 5 anos eram mais simples e sábias do que todos os conselhos dos psicólogos com quem ele conversara por anos. "Acho que já estou aprendendo", ele disse baixinho. No dia seguinte, Ricardo tomou uma decisão que surpreendeu até a si mesmo. Ele convidou Marina para conversar, mas não no escritório, no jardim, onde as crianças tinham seu banquinho favorito. "Eu gostaria de pedir desculpas", ele disse sem rodeios, quando se sentaram um ao lado do outro, "pelo que aconteceu." Marina olhava para as próprias mãos. "O senhor não precisa..." "Preciso", ele a interrompeu. "Deixei outras pessoas influenciarem minha decisão. Acreditei em coisas que sabia que não eram verdadeiras." "Que coisas?" Agora era a vez dele de olhar para baixo. Que a senhora, que estava se aproveitando da situação, que tinha motivos ocultos. Marina levantou a cabeça e olhou para ele. "E agora o senhor não acredita nisso?" "Se eu acreditasse, não estaria sentado aqui." Ele respondeu honestamente. "Mas eu gostaria de saber por que a senhora voltou. Depois de... E como a tratei?" Um longo silêncio. Ouviu-se apenas o canto dos pássaros e as vozes distantes das crianças brincando na casa. "Porque Miguel chorou", disse Marina, por fim, baixinho. "Ana Clara me contou. E eu não consigo ver uma criança chorar por algo que eu posso consertar." "Só isso?" Ela hesitou. "E por quê? Porque o senhor também parecia infeliz quando ligou naquela noite." Ricardo sentiu algo estranho no coração. Quando foi a última vez que alguém se preocupou com a felicidade dele? "Senhora Marina", ele disse com cautela, "posso lhe perguntar uma coisa?" Ela assentiu. "A senhora me vê apenas como empregador, como pai de Miguel?" A pergunta pairou entre eles como uma ponte que podia ser atravessada ou queimada. "Não", ela respondeu por fim, sua voz quase inaudível. "Não só." "Então como a senhora me vê?" Agora ela o olhava, seus olhos escuros cheios de uma expressão indecifrável. "Como um homem que ama muito seu filho, mas não sabe como demonstrar isso. Como alguém que é bom, mas solitário. Como..." Ela parou. "Como? Como alguém que eu gostaria de conhecer melhor." Ela terminou rapidamente, corando. O coração de Ricardo bateu mais forte. Por anos, ele se convenceu de que não precisava de ninguém além de Miguel, que os dois eram uma família suficiente. Mas agora, olhando para aquela mulher,
para sua delicadeza escondida sob a força, para o carinho com que ela cercava seu filho, para o rubor em suas bochechas, ele entendeu que mentia para si mesmo. Eu também gostaria de conhecê-la melhor, ele disse. Naquele momento da casa, veio uma risada alegre. Miguel e Ana Clara correram para o jardim de mãos dadas. Mamãe, senhor Ricardo, gritou Ana Clara. Vocês precisam ver o que escrevemos. Eles correram para o banco, segurando um pedaço de papel coberto por caligrafia infantil e desenhos coloridos. É a primeira página do nosso livro, anunciou Miguel orgulhosamente. Ana Clara começou a ler com entusiasmo. Era uma vez, em um belo castelo, morava um rei triste com seu filho. O filho era muito inteligente, mas solitário. Mas um dia, uma boa fada chegou ao castelo com sua filha. E todos juntos aprenderam a ser uma família feliz. Ricardo olhou para Marina. Ela também o olhava. E em seus olhos, ele percebeu a mesma pergunta que fervilhava em seu coração. Eles realmente podiam ser uma família? E o que acontece depois nessa história? Ele perguntou. Ainda não sabemos, Ana Clara admitiu. Mas vai ser bom. Todas as melhores histórias terminam bem. Miguel assentiu com a seriedade que só se tem aos 5 anos. Sim, ele disse, e a nossa será a melhor de todas. O inverno chegou mais cedo que o normal, cobrindo o jardim dos medeiros com um manto branco de neve. Mas na casa havia calor que os moradores não conheciam há anos. Ricardo começou a voltar do trabalho mais cedo, muitas vezes encontrando Marina e as crianças na mesa da cozinha, onde ajudavam Miguel com as lições ou ouviam as histórias de Ana Clara sobre a escola. No primeiro dia de dezembro, algo que surpreendeu a todos aconteceu. Miguel pediu ao pai para conversarem a sós. Pai, ele disse, quando estavam sozinhos na biblioteca. Você gosta da senhora Marina? Ricardo quase engasgou com o café. Quer dizer, sim, eu gosto. Por que você pergunta? Porque você olha para ela de forma diferente das outras pessoas. E você sorri quando ela está no quarto. A perspicácia da criança era surpreendente. E como você se sente com o fato de que talvez eu goste dela de uma forma especial? Miguel pensou seriamente. Acho que é bom. A mãe da Ana Clara é muito legal. E desde que ela está aqui mais frequentemente, você também está diferente. Diferente como? Menos triste. E às vezes você ri de verdade, não apenas por educação. As palavras do filho fizeram Ricardo perceber algo que antes não notava. Por anos, ele se concentrou tanto em seu papel de pai cuidador que esqueceu como ser apenas um homem. Marina e Ana Clara o lembraram dessa parte de si mesmo. Miguel, ele disse com cautela, se eu convidasse a senhora Marina para jantar, só nós dois, o que você acharia? Os olhos do menino se arregalaram. Tipo um encontro de verdade? Sim, seria fantástico. Miguel bateu palmas. Talvez assim ela fique para sempre. Para sempre. Uma palavra que soava como um sonho e como uma promessa. Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Ricardo encontrou Marina na cozinha, onde ela estava limpando após o jantar. Senhora Marina, ele começou, sentindo-se como um adolescente antes do primeiro encontro. A senhora gostaria... Eu poderia convidá-la para jantar? Amanhã à noite? Marina se virou, segurando o pano de prato na mão. Jantar? Sim, apenas nós dois. As crianças poderiam ficar com a dona Fátima, minha vizinha. Ele a via lutando consigo mesma. Desejo contra medo, esperança contra cautela. Não sei se é uma boa ideia, ela disse por fim. Por que não? Porque nós... É complicado. Eu trabalho para o senhor, tenho uma filha, o senhor tem um filho. As pessoas vão falar... Ricardo se aproximou. As pessoas sempre falam. A pergunta é,
O que nós sentimos? Marina olhou para ele, seus olhos cheios de uma expressão indecifrável. Eu não posso me dar ao luxo de cometer um erro, ela disse baixinho. Tenho a Ana Clara. Não posso... Não estou lhe pedindo nada grandioso. Ele a interrompeu gentilmente. Apenas um jantar, uma chance para conversarmos não como empregador e empregada, mas como um homem e uma mulher. Um longo silêncio. Então, quase inaudivelmente, tudo bem. A noite seguinte, Ricardo passou em um estado de quase pânico. Uma reserva no melhor restaurante de São Paulo, um terno novo, um buquê de rosas. Tudo lhe parecia inadequado para a importância do momento. Ele não ia a encontros há anos. Na verdade, ele já havia tido um encontro de verdade. Seu relacionamento com a mãe de Miguel fora mais um acordo do que um romance. Marina apareceu pontualmente às 7, vestindo um simples vestido preto, mas sua beleza era de tirar o fôlego. Sem o avental, de diarista, sem a pressa das tarefas diárias, ela parecia uma pessoa completamente diferente. E, no entanto, os mesmos olhos quentes, o mesmo sorriso delicado. Durante a primeira parte do jantar, conversaram com cautela, principalmente sobre as crianças, sobre o trabalho, sobre tópicos seguros. Mas quando o garçom trouxe a sobremesa, Ricardo tomou coragem. Conte-me sobre você, ele pediu. Sobre como é ser mãe da Ana Clara. Sobre seus sonhos. Marina hesitou e então começou a contar. Sobre seu marido, que morreu quando Ana Clara tinha 2 anos. Sobre os anos difíceis, quando ela criou a filha, sozinha, trabalhando em 3 lugares. Sobre seus medos, se ela estava se saindo bem como mãe. Às vezes olho para Ana Clara e não consigo acreditar como ela se tornou maravilhosa, ela disse. Mas não é mérito meu. Ela simplesmente nasceu assim. Você está errada, disse Ricardo baixinho. Dá para ver o quanto você a ama, o quanto você confia nela. Você a permite ser ela mesma. E o senhor? Ela perguntou. Como é ser pai de Miguel? Agora era a vez dele de se abrir. Ele contou sobre seus medos, sobre o sentimento de culpa, sobre o pavor de não ser um pai bom o suficiente. Por anos, pensei que amá-lo significava protegê-lo do mundo. Ele admitiu. Só Ana Clara me mostrou que talvez seja melhor apresentá-lo a este mundo. Crianças às vezes veem as coisas mais claramente que os adultos, Marina concordou. Como agora? O que o senhor quer dizer? Ricardo pousou o garfo e olhou-a diretamente nos olhos. Miguel me disse hoje que ele acha que seria bom se você ficasse conosco para sempre. Marina corou. Isso é fofo. Mas e o que Ana Clara diz? Ela hesitou. Ela também quer que sejamos uma família. E você? A pergunta pairou entre eles. Marina olhava para suas mãos. Eu tenho medo, ela disse por fim. De quê? De que seja bom demais para ser verdade, de que algo dê errado, de que... Ricardo estendeu a mão sobre a mesa e tocou delicadamente a dela. Eu também tenho medo, ele admitiu. Mas talvez às vezes valha a pena arriscar por algo bonito. Marina olhou para ele e em seus olhos ele viu o mesmo desejo que sentia em si. Talvez, ela disse baixinho. Quando voltavam para casa, a neve começou a cair mais forte. Ricardo parou o carro em frente ao portão e por um momento sentaram-se em silêncio, observando os flocos dançando na luz dos postes. Obrigada por esta noite, disse Marina. Será que podem haver mais noites como esta? Ela se virou para ele, o rosto delicadamente iluminado pela luz da rua. Eu gostaria, ela disse. E naquele momento, Ricardo soube que algo havia mudado para sempre. Que ele finalmente se permitia sonhar com um futuro que não seria apenas uma continuação do passado.
A primavera chegou mais cedo naquele ano, como se a própria natureza tivesse decidido acelerar as transformações que ocorriam na casa dos Medeiros. O jardim explodiu em cores, narcisos amarelos, crocos brancos e as primeiras folhas verdes apareceram nas árvores. Mas as maiores mudanças aconteciam dentro da casa. Ricardo e Marina se encontravam discretamente. Passeios pelo jardim à noite, quando as crianças já dormiam, longas conversas na biblioteca, às vezes saídas ao cinema nos fins de semana. A cada dia se aproximavam mais, construindo lentamente as fundações para algo que ambos temiam nomear em voz alta. As crianças observavam essas mudanças com satisfação digna de pequenos detetives. "Miguel", sussurrou Ana Clara em uma tarde, enquanto estavam na biblioteca com seu livro. "Você acha que eles se amam?" Miguel olhou pela janela para o jardim, onde Ricardo mostrava a Marina como podar as plantas. "Acho que sim", ele disse seriamente. "Eles se olham como o príncipe olhava para a princesa no livro, quer dizer como se estivesse muito feliz por ela existir." Ana Clara bateu palmas. "Que maravilha! Isso significa que seremos uma família de verdade." Mas nem tudo era tão simples. Eliane, que por meses observara as mudanças na casa com crescente insatisfação, finalmente decidiu agir. Em uma manhã de março, quando Ricardo estava no trabalho e Marina limpava no andar de cima, a governanta deteve Ana Clara no hall. "Ana Clara", ela disse em um tom que deveria ser doce, mas soava rígido. "Podemos conversar?" "Sobre o quê?" perguntou Ana Clara, sentindo instintivamente que algo estava errado. "Sobre sua mãe e sobre o senhor Medeiros. O que tem eles?" Eliane sentou-se em uma cadeira para ficar no nível da menina. "Você não acha que sua mãe, que ela pode estar se aproveitando da bondade do senhor Medeiros?" Ana Clara franziu as sobrancelhas. "Não entendo. Quer dizer, você não acha que ela quer o dinheiro dele? Que ela finge que gosta dele para ficar aqui para sempre?" As palavras de Eliane foram como pedras jogadas em água calma. Ana Clara olhou para ela com crescente incompreensão e então com indignação. "Minha mãe não finge", ela disse, em voz alta. "Ela gosta mesmo do Sr. Ricardo, como você pode saber, porque eu a conheço e eu a vejo sorrir quando fala dele." Naquele momento, Miguel entrou correndo no hall, atraído pela voz alterada de Ana Clara. "O que está acontecendo?" ele perguntou. "A senhora Eliane está falando coisas bobas sobre minha mãe", declarou Ana Clara, suas bochechas vermelhas de indignação. Miguel olhou para a governanta com uma expressão que era surpreendentemente madura para uma criança de 5 anos. "Senhora Eliane", ele disse calmamente, "a senhora está dizendo que a senhora Marina não é boa?" "Não, querido, eu só... Porque se for, a senhora está enganada", Miguel a interrompeu. "A senhora Marina é a melhor, e meu pai também pensa assim." Eliane olhou para as crianças com frustração. Seu plano não funcionava. Em vez de semear dúvidas, ela encontrou uma frente unida de 2 pequenos, mas decididos defensores. "Vou contar ao papai o que a senhora disse", declarou Miguel. E contou. Naquela noite, quando Ricardo voltou do trabalho, o filho lhe contou sobre a conversa com Eliane. Ricardo ouviu com crescente raiva. "Ela realmente disse que Marina queria meu dinheiro?" "Sim, mas nós dissemos a ela que ela estava errada." Ricardo abraçou o filho. "Vocês estavam certos, ela está muito enganada." Ainda naquela mesma noite, Eliane foi demitida. Ricardo foi educado, mas firme. "Agradeço seus anos de serviço", ele disse, "mas não posso tolerar interferências em minha vida privada." Quando a governanta saiu, um silêncio caiu sobre a casa. Não aquele silêncio pesado e opressor dos velhos tempos, mas um silêncio tranquilo de um lar onde, finalmente, restavam apenas as pessoas que se amavam.
Abril trouxe outra mudança importante. Miguel começou a andar com a ajuda de um andador especial. Sua condição melhorou tanto que os médicos consideraram seguro. No primeiro dia, quando ele deu alguns passos pelo jardim, apoiado por Ricardo, todos choraram de felicidade. "Viu?", disse Ana Clara a Marina. "Eu disse que tudo ficaria bem, mas o momento mais importante chegou no final de abril." Ricardo pediu a Marina para caminharem no jardim, aquele lugar que se tornara o canto especial deles. "Tenho algo a lhe dizer", ele começou quando se sentaram no banco favorito deles. Marina sentiu o coração começar a bater mais rápido. "Estou ouvindo." Ricardo respirou fundo. "Estes últimos meses, eles mudaram tudo em minha vida. Você e Ana Clara fizeram da casa novamente um lar, e não apenas um lugar para viver." "Ricardo, deixe-me terminar", ele pediu gentilmente. "Eu te amo, Marina. Eu te amo de uma forma que pensei que nunca mais seria capaz. E amo Ana Clara como minha própria filha. E as crianças já há muito tempo nos consideram uma família." Marina permaneceu em silêncio, com lágrimas nos olhos. "Então eu pergunto", Ricardo continuou ajoelhando-se diante dela e tirando uma pequena caixa. "Você se casa comigo? Você fica conosco para sempre?" O anel era simples, elegante, com um pequeno diamante que brilhava no sol da primavera. "Sim", sussurrou Marina. "Sim, claro que sim." Quando ele a beijou, um grito alegre veio da casa. As crianças estavam na janela da biblioteca, aplaudindo e pulando de alegria. Eu vi!" gritou Miguel. "Papai se ajoelhou para a mãe da Ana Clara e depois a beijou", acrescentou Ana Clara. "Isso significa que eles vão ser marido e mulher." Naquela noite, quando as crianças já dormiam, Ricardo e Marina sentaram-se na biblioteca, planejando o futuro. O casamento no jardim, no verão. A lua de mel, a primeira na vida para os dois. Um novo quarto para Ana Clara. Talvez até uma ampliação da casa. "Não é estranho", disse Marina, apoiada no ombro dele, "que tudo começou com a pergunta de uma criança de 6 anos. Quer dançar comigo? As melhores coisas da vida muitas vezes começam com perguntas simples", Ricardo respondeu. "E as respostas mais bonitas também são simples." Lá fora, o vento primaveril sussurrava nas copas das árvores e em toda a casa reinava a paz de pessoas que finalmente encontraram seu lugar no mundo. A manhã de junho do dia do casamento estava ensolarada e quente, como se a própria natureza tivesse decidido abençoar a união que teve inícios tão humildes. O Jardim dos Medeiros parecia um conto de fadas. Cadeiras brancas dispostas em fileiras, guirlandas de flores. E no final da nave, um pequeno gazebo coberto de rosas, onde o padre celebraria o casamento. Miguel, em seu primeiro terno, estava ao lado do pai como padrinho, apoiando-se em seu novo andador. Nos últimos meses, sua condição melhorou tanto que os médicos falavam em um pequeno milagre. Talvez não fosse um milagre, pensou Ricardo, olhando para o filho. Talvez fosse apenas o poder do amor e da aceitação. "Pai, você está animado?", perguntou Miguel, ajeitando a gravata borboleta. "Muito", Ricardo admitiu. "E você?" "Eu também. Finalmente seremos uma família de verdade, não apenas fingíamos." Os convidados eram poucos, alguns amigos de Ricardo do trabalho, a vizinha Dona Fátima, a professora Juliana da creche, de Ana Clara, alguns pais de crianças da escola que haviam gostado de Miguel durante suas visitas. Mas a qualidade era mais importante que a quantidade. Cada pessoa presente realmente se alegrava com a felicidade dos noivos. Quando a música começou e Marina apareceu no jardim, Ricardo sentiu que não conseguia respirar. Ela não usava um vestido de noiva branco tradicional. Em vez disso, escolheu um delicado vestido creme, simples mas elegante, que realçava sua beleza natural.
Os cabelos estavam soltos e o único enfeite era uma coroa de flores brancas que Ana Clara fizera para ela com as próprias mãos. Ana Clara ia à frente dela como dama de honra, vestida com um vestido azul claro e jogando pétalas de rosas. Mas a cada passo, ela parava e se virava para se certificar de que a mamãe ainda a seguia. Quando Marina parou ao lado de Ricardo, ele sussurrou: "Você está linda." "Você também," ela respondeu com um sorriso. A cerimônia foi curta e emocionante. Quando o padre perguntou se eles se tomavam por livre e espontânea vontade e amor, o sim deles soou como uma promessa que faziam não apenas um ao outro, mas ao mundo inteiro. "Pode beijar a noiva," disse o padre. E quando Ricardo se inclinou para beijar sua esposa, um grito alegre veio da plateia. Sim, agora eles são marido e mulher. Era, é claro, Ana Clara, que não conseguiu conter seu entusiasmo. Após a cerimônia, houve o bolo, de 3 andares, decorado com rosas de creme, que era ainda mais gostoso do que parecia. Houve discursos curtos, felicitações, a primeira dança. Foi durante a primeira dança que algo aconteceu, algo que seria lembrado por todos os presentes para sempre. Ricardo e Marina dançavam ao som de uma valsa, quando de repente a música parou. Miguel, apoiando-se em seu andador, com a ajuda de Ana Clara, aproximou-se lentamente dos noivos. "Com licença," ele disse, sua voz tremia de emoção. "Mas posso dançar com minha nova irmã?" Ana Clara explodiu em risos e estendeu os braços para Miguel. Não era uma dança clássica. Ele se apoiava no andador com uma mão e com a outra segurava a dela, enquanto ela girava ao redor dele como uma pequena fada. Mas em seus movimentos havia tanta graça, tanta alegria, tanto amor puro, que todos os convidados ficaram em silêncio, observando aquele momento. "Lembra?" disse Ana Clara, quando a dança chegava ao fim. "Quando eu te perguntei se você queria dançar comigo? Naquela primeira vez?" "Lembro," respondeu Miguel. "Foi o melhor dia da minha vida, e para mim hoje é o melhor dia," ela disse, "porque agora somos uma família de verdade." Quando as crianças terminaram a dança, os pais se juntaram a eles. Ricardo abraçou Miguel, Marina abraçou Ana Clara, e então os 4 ficaram juntos. Uma família que nasceu da simples pergunta de uma criança de 6 anos e de um amor que conseguiu superar todos os obstáculos. No fim da noite, quando os últimos convidados haviam ido para casa e as crianças finalmente foram dormir, não sem protestos e pedidos de só mais 5 minutos, Ricardo e Marina sentaram-se em seu banco favorito no jardim. "Você consegue acreditar que isso realmente aconteceu?" perguntou Marina, a cabeça apoiada no ombro do marido. "Às vezes, eu penso que é um sonho," Ricardo admitiu. "Mas se for um sonho, eu não quero acordar." "O que você acha que o futuro trará?" Ricardo olhou para a casa, onde uma luz fraca podia ser vista pelas janelas da biblioteca. Miguel provavelmente ainda estava lendo, como sempre antes de dormir. Ana Clara provavelmente já dormia, mas certamente sonhava com novas aventuras. "Eu acho," ele disse por fim, "que trará tudo o que sonhamos e um monte de coisas que ainda não sabemos que queremos sonhar. Amor, risadas, brigas familiares normais sobre quem não limpou depois de si." "Isso também," ele riu. "E talvez mais filhos." Marina levantou a cabeça e olhou para ele surpresa. "Mais filhos? Por que não? Miguel e Ana Clara seriam ótimos irmãos mais velhos." "Você acha?" "Tenho certeza." Eles sentaram em silêncio, ouvindo o farfalhar das folhas e a risada distante vinda da casa. Eram Ana Clara e Miguel, que aparentemente ainda não dormiam e planejavam algo no quarto da menina. "Sabe de uma coisa?" disse Marina. "Por toda a minha vida, pensei que a felicidade era algo que vinha e ia, que era preciso agarrá-la rápido, antes que fugisse. E agora,
Agora sei que a verdadeira felicidade não é um momento. É algo que se constrói todos os dias através de pequenos gestos, através de escolhas, através de uma dança com alguém que se ama. Ricardo beijou o topo da cabeça dela. Então, vamos dançar, ele disse. Todos os dias, pelo resto de nossas vidas. Na casa, o riso das crianças ecoava, e no jardim, as flores balançavam ao vento quente do verão. A família Medeiros, não a de nascença, mas a de escolha e amor, estava finalmente completa. E em algum lugar na biblioteca, na primeira página do livro que as crianças escreveram juntas por todos aqueles meses, estavam as palavras que melhor descreviam sua história. Era uma vez um rei triste com seu filho, mas um dia uma boa fada chegou ao seu castelo com sua filha. E todos juntos aprenderam a ser uma família feliz. E viveram felizes para sempre, porque as melhores histórias sempre terminam bem. E as mais bonitas começam com uma pergunta simples: quer dançar comigo? Espero sinceramente que a história de hoje tenha te agradado. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe seu like e escreva nos comentários o que